Glória a Deus, bom dia, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, Deus faça uma grande obra na sua vida, que a paz que excede todo entendimento esteja agora encontrando o teu coração. Vamos orar? Pai amado e querido, ó Senhor, Deus da glória, que tu possas nesta manhã, Pai, abençoada, trazer, ó Senhor, uma palavra de vida aos nossos corações, que só possa tratar com aqueles que estão angustiados, que só possa fortalecer a fé daqueles que estão fracos, que só possa, ó Deus, trazer uma transformação de vida nesta manhã, que só possa alcançar cada vida, cada coração, cada mente, Pai, neste momento nos quatro cantos do mundo, Senhor, e onde estiver alguém, Pai, disposto a ouvir e receber a Tua palavra, que neste momento, meu Senhor, esta pessoa seja tocada pela presença do Teu Espírito Santo e que haja, ó Deus, uma grande transformação em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu povo. Você já deixou aí o seu bom dia, o seu amém, o seu aleluia? Você já deixou aí a sua curtida? Você já começou aí a compartilhar essa mensagem com alguém? Faça isso, abençoe a vida de alguém compartilhando. Sabe, as pessoas têm reclamado que os vídeos não têm chegado, que as mensagens, elas são edificantes, elas são boas, mas que elas não estão chegando onde precisa, porque o sistema, o algoritmo fica retendo a mensagem. Se você compartilhar com alguém, se você avisar para alguém, nós vamos chegar muito mais longe. Nós temos chegado aí em vários países aí, chegamos na Europa com a palavra de Deus, chegamos na Alemanha, na Espanha, Estados Unidos, Portugal, né, na África. E tudo isso, glórias a Deus, porque alguém está compartilhando a palavra. Então compartilha com alguém e não esquece que no canal do YouTube Pastor Nelson Marcos tem sempre uma mensagem para sua edificação. Canal do YouTube Pastor Nelson Marcos, tá bom? Livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, vai dizer assim: Partiu, pois, Davi dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo os seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram até lá para encontrá-lo. E todos os que estavam angustiados, e todos os que estavam endividados, e os que estavam descontentes, ajuntaram-se a ele. E ele se tornou capitão deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Vou repetir. Partiu, pois, Davi dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo os seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram até lá para encontrá-lo. E todos os que estavam angustiados, e todos os que estavam endividados, e os que estavam descontentes, ajuntaram-se a ele. E ele se tornou capitão deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Tema da mensagem desta manhã. Mensagem desta manhã. A caverna também é escola. A caverna também é escola. Depois de vencer Golias e ganhar notoriedade em Israel, a vida de Davi toma um rumo inesperado. Ao invés de ir direto ao trono, ele passa a ser perseguido por Saul, vivendo como fugitivo. É nesse contexto que Davi chega à caverna de Adulão. Naquele tempo, cavernas eram usadas como esconderijos naturais, locais de refúgio em tempos de guerra e perigo. Não eram lugares confortáveis, eram escuros, apertados, úmidos e isolados. Mas o que torna esse momento ainda mais marcante é quem se junta a Davi ali. O texto diz que vieram a ele todos os aflitos, endividados e amargurados de espírito, e Davi se torna líder deles, ou seja,
Deus começa a formar um rei dentro de uma caverna, liderando gente improvável. Isso revela uma verdade poderosa. O lugar que parece esconderijo muitas vezes é a sala de treinamento. Conseguiu entender isso? Não. Às vezes a gente não está entendendo nada. Às vezes Deus está nos levando para lugares onde a gente não gostaria de estar. Às vezes Deus está ali agregando pessoas junto conosco que nós nem imaginávamos. E olha só que interessante. Quando você olha e pensa assim, poxa, eu sou uma pessoa mais improvável possível. Olha as coisas que têm acontecido com minha vida. Olha o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido. Eu não sou um exemplo para ninguém. Eu não sou a pessoa que outros gostariam de ter como referência. E aí você percebe, olhando para a vida de Davi, que a gente erra e muito, não conhecendo o quê? Não conhecendo os desígnios de Deus. Fabiana Almeida, vamos estar orando daqui a pouquinho, tá? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, às vezes, a gente olha a vida de Davi e aí a gente percebe, poxa vida, tem sempre alguém olhando para nós. Tem sempre alguém olhando como uma referência. Tem sempre alguém nos buscando, porque às vezes já perdeu todas as forças, todos os ânimos, toda e qualquer perspectiva de vida. E a pessoa olha para nós e pensa assim, poxa vida, está ali uma pessoa em quem eu posso me apegar. Está ali uma pessoa que realmente vai trazer um sentido para a minha vida. Está ali uma pessoa que realmente eu sei que pode me trazer uma mudança. Então você às vezes não se valoriza, você às vezes não entende nada que está acontecendo e às vezes você não percebe as pessoas que estão cercando você. É interessante falar porque eu olho isso e vejo na minha vida que às vezes, né, ou melhor, a maioria das vezes, todos os dias de manhã eu tenho pregado aqui, tenho pregado nas outras redes sociais, eu tenho trazido mensagens, textos bíblicos, eu tenho trazido reflexões. E isso tem se espalhado pela internet e eu nem faço ideia de onde essas mensagens estão indo parar, porque elas vão para todas as partes do mundo quando alguém compartilha, quando alguém de fato percebe, não, nós precisamos propagar a palavra de Deus. E é interessante que quando a mensagem chega para determinadas pessoas, elas mudam, elas se transformam, elas são motivadas, elas são incentivadas a viver de forma diferente. Tá bom, Fabiana? Pode deixar, tá? E a gente vê que elas são motivadas. E aí você percebe assim, poxa, eu tenho influenciado pessoas. Um tempo atrás aí, eu estava andando na rua e de repente eu precisei parar na calçada, que minha esposa foi numa loja, e aí enquanto eu estava aguardando, veio um casal e veio andando na minha direção. E aí, de repente, eu vi e falei assim, olha, eles estão vindo na minha direção, deixa eu sair da frente para o povo passar. E de repente eles mudaram a posição e continuaram andando na minha direção. Falei, ué gente, vão bater em mim. E de repente pararam na minha frente, olha, eu tenho te seguido na internet. Aí eu, opa, você é pastor, não é? Sou sim. Pois é, eu tenho te seguido na internet lá, eu tenho te acompanhado lá no Face, eu tenho visto, eu tenho assistido e vou lhe falar uma coisa, nós precisamos da sua ajuda. Eu falei, pois não, digam, fiquem à vontade, o que eu posso ajudá-los? Eu queria que você indicasse para nós uma igreja séria, com um pastor sério, porque nós estamos fora da igreja e nós precisamos de uma igreja urgentemente. Sabe, aquilo me deixou feliz, aquilo me deixou
ali com um regozijo, né? Assim, um sentimento de gratidão com Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela não tem voltado vazia. Ela tem ido, ela tem alcançado os corações e ela tem tocado em vidas. Então você, assim como Davi, você é uma referência. É uma referência. Muitas pessoas podem ser referência tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas podem ser. Tem pessoas que seguem o mal porque, infelizmente, assim como aqueles homens que seguiram Davi, angustiados de espírito, endividados, cheios de problemas, eles precisavam de uma referência. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, que você seja uma referência para o bem, que você seja uma referência para edificar vidas, que você seja uma referência para levar pessoas até Cristo, que você seja uma referência para restaurar os corações angustiados, as vidas atribuladas, as pessoas que estão necessitadas de uma palavra e necessitadas o quê? De conhecer Deus. Que você seja esse tipo de pessoa e consiga alcançar muitas vidas, levando-as à salvação eterna. Vamos à mensagem? Deus usa ambientes difíceis para formar líderes fortes. A caverna não era o destino de Davi, mas fazia parte do processo. Ali não havia estrutura, não havia conforto, não havia reconhecimento, mas havia algo essencial: formação. Deus não forma líderes apenas em palácios. Ele forma no deserto, na caverna, nos lugares de pressão. Porque é num ambiente difícil que o caráter é provado, a dependência de Deus aumenta, a essência é revelada. Se você está em um lugar difícil hoje, não veja apenas como um problema. Pode ser Deus te fortalecendo para algo maior. Então, às vezes, Deus está te levando para ambientes difíceis, mas Ele quer formar o seu caráter. Ele quer trabalhar na tua personalidade. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus forte. Deus está te colocando em lugares improváveis, mas é difícil, pastor. O lugar onde Deus me colocou, misericórdia. Mas sabe por que Ele colocou? Porque Ele sabe que você ali pode fazer a diferença. Ele sabe que você ali é essencial. Ele sabe que você ali vai ser o que? A pessoa que pode moldar, que pode transformar aquele lugar. Então, às vezes você não está entendendo, às vezes você não está gostando. E quantas vezes a gente não gosta, né? Deus coloca a gente em cada situação, em cada enrascada, em cada situação difícil. E a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é Deus ali forjando um homem, uma mulher de Deus forte, com caráter, tá? Uma pessoa ali de ética, uma pessoa de moral, uma pessoa onde todos os outros estarão olhando, estarão vendo e estarão fazendo o quê? Com que essas pessoas comecem a se aproximar, comecem a seguir. Eu não sei onde você está, eu não sei, por exemplo, de quantas pessoas ou como são as pessoas que estão te rodeando, mas você não está nesse ambiente por acaso. Você não caiu aí de paraquedas, você não está aí por coincidência. Não existe coincidência quando é Deus que está no controle da tua vida. Ele vai te colocar nos lugares mais improváveis possíveis para você fazer o quê? Para você trazer uma diferença, para você trazer vida, para você trazer a palavra de Deus a quem está precisando. Olha ao seu redor quanta gente não está precisando da palavra de Deus. A hora que você perceber isso, aí você vai entender, opa, é Deus.
Isso aí é coisa do Senhor. Tem dedo do Senhor nesse negócio. Agora eu entendo que eu não vim para cá por acaso, que foi o Senhor que me colocou aqui. Eu só quero saber agora, Pai, qual é a missão, o que eu preciso fazer. Que o Senhor me mostre o caminho, que o Senhor me dê a missão e que o processo seja feito. Às vezes você está esperando, não, eu preciso de uma oportunidade dentro da igreja. Não, eu preciso estar com o microfone na mão. Não, eu preciso de um cargo importante. Às vezes você está esperando nos lugares errados, está esperando das pessoas erradas e Deus está querendo usar você fora daquele ambiente. Deus está querendo fazer algo com você justamente fora daquele contexto de igreja. Ah, então na igreja eu não vou fazer. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que às vezes Deus tem nos levado a lugares que a gente não está entendendo. Que às vezes o processo pode não ser aquele processo que a gente quer. Pode não ser agradável, pode não ser confortável, pode não ser o ambiente que a gente gostaria. Mas é justamente ali que Deus quer operar uma grande obra e Ele escolheu você. Pode ser isso. Deus começa com o improvável para construir o extraordinário. As pessoas que se juntaram a Davi não eram as melhores aos olhos humanos. Eram aflitos, endividados, descontentes. Era um grupo desorganizado, emocionalmente ferido, sem perspectiva. Mas exatamente com esse tipo de gente que Deus começa a construir algo grande. Mais à frente, esses homens se tornaram os valentes de Davi. Homens de honra, coragem e grande impacto. Isso mostra que Deus não depende de perfeição para começar, Ele transforma pessoas no caminho. Não despreze começos pequenos ou pessoas improváveis. Deus vê potencial onde o mundo vê problema. Epa! Não quero essas pessoas problemáticas perto de mim. Não quero essas pessoas difíceis perto de mim. A gente vê algumas lideranças aí, lideranças ruins, não no sentido de coração ruim, mas liderança fraca. Não, gente problemática eu não quero aqui na igreja não. Vai para a igreja do vizinho, vai para a igreja de frente ali. Sabe, gente, eu só tive uma vez à frente de uma congregação, tá? Só tive uma vez à frente de uma congregação. Lidei com todo o tipo de gente que você imaginar, mas nunca fugi de responsabilidades. E mais ainda, em todo tempo que fui pastor auxiliar, em todo tempo as pessoas sempre me procuraram como uma referência, deixavam de procurar o líder para me procurar como uma referência. Referência moral, referência ética, referência de pessoa, tá? Referência de profissional, referência como pastor. As pessoas sempre me procuraram. E pensa em povo difícil de lidar. Pensa em pessoas difíceis de você conseguir ali trabalhar a mentalidade delas. Por quê? A gente lida com todo tipo de pessoa. Todo tipo. A pessoa que acha que está com a razão, a pessoa que acha que ela é sempre certa, a pessoa que é cabeça dura, a pessoa que está sempre se estrepando, né? Está sempre ali se machucando, porque ela acha que as coisas têm que ser a maneira dela, no tempo dela. Então você pensa num povo difícil. E sempre abracei esse povo e trouxe para perto de mim, porque pessoas precisam de referência. Então às vezes a gente olha esse tipo de gente, né, que Davi ali acolheu, as pessoas endividadas, pessoas com problemas de espírito, pessoas com tudo quanto é tipo de problema, e lá na frente se tornaram o quê? Os valentes de Davi.
Pessoas que a gente olha e com nossos olhos humanos, a gente diz assim, isso aí vai dar em nada não, isso aí vai chegar a lugar nenhum, isso aí não vai conseguir. E aí Deus diz assim, não, mas quem faz a obra não é você. Quem transforma as pessoas não é você. Eu só quero que você seja uma referência, que você trabalhe, que você acompanhe, que você instrua, que você ore por essas pessoas, que você pregue a palavra para essas pessoas, porque quem faz a obra sou eu. Nas minhas orações eu sempre tenho pedido a Deus, sabe, para abençoar todas as pessoas que me seguem nas redes sociais. Todas elas. Pastor, mas você não me conhece? Não preciso conhecer. Deus te conhece. E eu tenho pedido por quê? Porque eu sempre falo com Deus, a obra não é minha, a obra é sua, Senhor. A palavra não é minha, a palavra é sua, Senhor. O ministério não é meu, o ministério é do Senhor. Mas eu peço ao Senhor que interceda por cada uma dessas pessoas, que acompanhe elas, que toque na vida delas, na família delas, onde quer que elas estejam, nos 4 cantos dessa terra. E às vezes a gente olha improváveis, difíceis e personalidade. Não quero esse tipo de gente comigo. É um erro. Porque se as pessoas difíceis olham para você como referência, se as pessoas com problema olham para você como uma fonte de solução, se as pessoas que não têm mais esperança se achegam a você, porque a última esperança é você, abrace essas pessoas. Assim como aqueles homens se tornaram os valentes de Davi, você pode estar perto aí de pessoas que vão se tornar grandes homens e mulheres de Deus lá na frente. E isso aí vai ser um motivo de honra para você, por saber que Deus estava contigo no momento onde as pessoas mais precisavam. Antes de governar, é preciso aprender a cuidar. Davi foi chamado para ser rei, mas antes precisou aprender a liderar pessoas reais, com problemas reais. Na caverna, ele não liderava um exército organizado, mas um grupo quebrado. Ali ele aprendeu a ouvir, a ter paciência, a desenvolver estratégia, a cuidar de gente. Deus estava ensinando Davi que liderança não é posição, é responsabilidade. Se você não aprende a cuidar no pouco, não está preparado para governar no muito. Antes de governar, é preciso aprender a cuidar. Por que tem muito ministério que não está dando certo? Porque tem muito ministério que está fracassando. Porque tem muito ministério aí que nunca cresce em quantitativo de gente e em qualidade de pessoas. Porque quem está ali só quer o quê? Governar. Não quer aprender a liderar, não aprendeu a liderar. E acha que pode quebrar ciclos, pode ultrapassar barreiras, pode pisar em degraus mais altos, quando o processo é parte a parte. Dias desses eu conversava com um pastor, um homem inteligente, um homem abençoado, né? Um homem com sabedoria, e ele estava falando, não, realmente, hoje em dia as pessoas não querem mais aprender. As pessoas não querem aprender. As pessoas só querem o quê? Estar à frente, só querem estar governando, mas liderando não. De que adianta eu estar no governo se eu não sei liderar? Salomão que o diga, o rei Salomão disse, Senhor, dá-me sabedoria para poder governar esse povo. Porque senão, o que vai ser? Não adianta a gente ter o poder na mão e não saber como lidar. Imagina você acostumado a andar de bicicleta. Anda de bicicleta todos os dias. Está andando de bicicleta o tempo inteiro da tua vida. De repente chega alguém para você, para assim do seu lado com uma Ferrari 0 km e vira para você e fala assim, aí, se você entrar aí agora e der uma volta na cidade aí com essa Ferrari aí, ela vai ser sua. Hã? Vai ser sua.
"Ah, mas eu sei andar de bicicleta." Ah, que pena, perdeu uma grande oportunidade. Sabe por quê? Porque a vida é feita de processos. Se você não sabe governar, se você não sabe liderar, por que você quer governar? Se você não quer aceitar pessoas difíceis na sua vida, pessoas de personalidade difícil, pessoas que estão ali passando momentos difíceis, pessoas ali que estão vivendo sem esperança. Se você não quer alcançar esse tipo de gente, você não serve para governar. Não serve. É por isso que a gente vê nas empresas aí, muita gente aí ocupando o cargo de chefia, mas que não é considerado líder. Tem duas diferenças. O chefe, ele manda, o líder, ele acompanha, ele abraça, ele ajuda, ele vai junto. Então é muita diferença. O líder só vai lá, faz lá, tô mandando. Aquele que governa, né? Vai lá, faz isso aí, o chefão. Mas o líder não. O líder, ele sabe liderar. Vem cá, vou te ajudar. Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Tô com você, tá? Então, a gente precisa, antes de governar, aprender a cuidar de pessoas, aprender a liderar de fato. Um homem passou um período extremamente difícil em sua vida. Perdeu o emprego, enfrentou dificuldades financeiras e chegou a um ponto de grande desânimo. Sem muitas opções, começou a ajudar voluntariamente a um pequeno projeto social em sua comunidade, cuidando de pessoas em situação ainda mais difícil. No começo parecia apenas uma forma de ocupar o tempo. Mas, com o passar dos dias, ele começou a perceber algo diferente. Mesmo em meio à sua própria dor, ele estava sendo usado para levantar outras pessoas. Anos depois, aquele pequeno trabalho se transformou em uma grande iniciativa, alcançando muitas vidas. E aquele homem que um dia esteve quebrado se tornou referência para outros. O que parecia uma fase de perda era, na verdade, uma fase de formação. A caverna dele se tornou escola. Você consegue entender isso? Amém? Amém? Você consegue entender isso? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não quer começar o processo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E lá na frente existe algo grande. Algo grande que Deus preparou. Mas Deus não vai entregar porque você não sabe cumprir processos, não sabe esperar etapas. É por isso, e a caverna também é uma escola para a tua vida. Todo processo difícil é uma escola para a tua vida. Nery Pevidor, bom dia, Deus te abençoe. E aí eu quero concluir com você dizendo o seguinte: Davi entrou na caverna fugindo, mas saiu dela sendo formado. O que parecia um esconderijo se tornou um lugar de preparo. Talvez hoje você se sinta assim em um ambiente difícil, sem visibilidade, cercado de desafios. Mas Deus está trabalhando exatamente aí. Ele está moldando sua fé, fortalecendo seu caráter, te ensinando a liderar, te preparando para algo maior. Não despreze a caverna, porque ela não é o fim, é parte do caminho. E quando Deus terminar o que está fazendo em você, você vai perceber que foi naquele lugar difícil que você se tornou forte. A caverna também é escola. E quem aprende nela está pronto para viver o propósito lá fora. Como é que vai ser? Vai aceitar hoje a escola de Deus na tua vida? Vai aceitar? Vai aceitar os processos que Deus tem colocado? Vai aceitar ficar fora da visibilidade? Vai aceitar conviver com pessoas que você não deseja, mas que olham para você como uma referência porque Deus está colocando ali no teu caminho? Ou você vai querer fazer as coisas à sua própria maneira, no seu tempo, do seu jeito? Vai ficar perdendo tempo aí, achando que você está certo.
quando Deus está dizendo: eu quero te usar para algo maior, eu quero te usar para ser uma referência, para salvar, para mostrar o caminho para essas pessoas. Eu quero te usar para ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Aprenda isso. Ei, a caverna também é escola. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, para a nossa meditação nessa manhã abençoada que Deus preparou para nós. A caverna também é escola. Vamos orar? Pai eterno, Deus misericordioso, que nesta manhã, Pai, a Tua palavra, Senhor, ela traga, ó Deus, vida, ela traga, Deus, uma perspectiva, Pai, para a vida de todo aquele que nesta manhã, Senhor, está endividado, está perdido, está, ó Deus, sem fé, sem esperança, sem forças para seguir em frente. Que só possa, ó Deus, levantar homens, Pai, mesmo que dentro da caverna, mesmo, Pai, em situação difícil, mesmo, Senhor, que esteja fugindo do Teu chamado, que Tu possas levantar pessoas, homens e mulheres hoje, que sejam referência para essas vidas que precisam de alguém, que precisam ser conduzidas, Senhor, à Tua presença. Que só possa, nesta manhã, Pai, fortalecer, dar convicção, Pai, colocar essas pessoas dentro do Teu propósito, que elas possam cumprir, Pai, cada processo, mesmo que seja difícil, mas que possam agregar essas vidas que estão perdidas, atribuladas e que precisam de alguém para conduzi-las. Pai, quero Te pedir também, meu Senhor, por essas pessoas que estão passando, ó Deus, por uma enfermidade, por problemas no casamento, problemas emocionais, financeiros, toda uma espécie de dificuldade, mães preocupadas com seus filhos, pessoas, ó Deus, que precisam viajar por qualquer situação que seja, pessoas que precisam do Teu cuidado, do Teu carinho, da Tua proteção. São vários os pedidos que chegam até a Ti neste momento. Eu só peço ao Senhor, Pai, que libere a Sua bênção sobre cada vida, que libere a Sua paz, que libere, ó Deus, o Seu cuidado, que alcance todos, ó Senhor, e se preciso, Pai, que faça um milagre nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Receba, meu irmão, minha irmã, essa palavra nessa manhã. Deixa Deus usar você. Tem muita gente precisando. Você é referência, você só ainda não sabia disso, mas a partir de agora você sabe, tá bom? Já me segue aqui no TikTok? Gosta de Bíblia assim, pura e simples? Começa a me seguir. Quando eu entrar entre 6 e 7 horas da manhã, você vem, participa desse momento de palavra e é edificado pela palavra de Deus, tá bom? E eu quero pedir a sua ajuda, me ajuda. Vai lá no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, se inscreve lá no canal e compartilha as mensagens que tem lá com as pessoas que estão precisando, gente. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos. Tem muita gente precisando da palavra de Deus e se a gente não compartilhar, a gente não vai conseguir abençoar essas vidas. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, proteja, te livre de todo mal, te dê um dia mais que abençoado em Cristo Jesus. Fica na graça e na paz de Cristo.